que neste dilema Deus tudo pode fazer. Se for doença ou fome, falta de água e pão, seja qual for o problema, o Senhor tem solução. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Se é nudez teu problema e falta veste em teu lar, se já não tens uma casa onde a cabeça pousar, se você é perseguido e maltratado até, se estás desempregado, Deus cuida bem de você. Deus resolve o seu problema, Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Se o teu grande problema é falta de união, saiba que Deus não opera onde há separação. Vamos unir nossas forças para a batalha vencer, e todo grande problema o Senhor vai resolver. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. É uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Peço que todos nós tenhamos atenção, façamos silêncio. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. E tendo ainda algumas coisas que acontecerão, seremos breve, a fim de que não cansemos aos irmãos e amigos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, e o versículo 9 diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa. Se toda a humanidade ouvisse, conhecesse e observasse as palavras de Jesus. Porque as palavras de políticos não salvam. As palavras de homens não são o bastante. Seres humanos prometem, mas não cumprem muitas vezes.
Ah, mas as palavras do Senhor Jesus, elas são poderosas e Ele mesmo vela por elas para fazê-las cumprir. Aleluia! A Bíblia Sagrada fala de um texto muito conhecido para todas as pessoas, sejam ou não leitoras da Bíblia Sagrada, mas costumeiramente nós lemos Lucas em cultos públicos. E mais uma vez é lido esse texto, no propósito de que todos que já ouviram estejam atentos ao que disse o Senhor Jesus. É claro que o texto fala sobre Zaqueu. E Lucas 19, versículo 1 diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jericó, o local das fragrâncias, local onde atraía a presença de muitos, local que um dia fora destruído, mas que depois reconstruído, e a profecia bíblica cumprindo-se exatamente como o Senhor havia falado, pela vida de Josué. Mas agora nos tempos de Jesus está lá a nova Jericó, e o Senhor Jesus ia passando. Ah, se todos nós atentássemos para o que está acontecendo nos dias em que nós vivemos, todos nós que vivos estamos agora, estamos vendo como que é Jesus passando. Porque quando falo de Jesus passando, estou falando das oportunidades que Deus nos tem dado. Observemos que todos nós estamos vivos e estamos já no segundo ano de um problema que invadiu a humanidade. E quantas pessoas morreram? Mas Deus tem conservado a todos nós em vida. Glória a Deus. Mas nós estamos diante de uma oportunidade que está passando do jeito que Jesus passava em Jericó. E mais uma vez o Senhor, através do seu povo, da sua igreja, está nesse povoado. Mas está passando diante de nós também uma oportunidade que pode ser única. Pois nós não sabemos se amanhã temos vida ou não. O que sabemos é que hoje vivemos e que Deus nos tem dado uma oportunidade. Lucas 19, versículo 2 diz: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Será que Jericó só havia um homem? É claro que não, era uma cidade. Mas quando a Bíblia diz que havia um homem chamado Zaqueu, a Bíblia está nos dizendo que Deus se importa com cada ser humano. Não há nenhuma das pessoas que me ouvem nesta noite que não sejam alvos do amor de Deus. Pois Deus ama a todos nós. E Ele olha para cada um de nós na nossa individualidade. Ele nos conhece, sabe onde moramos, conhece os problemas que enfrentamos. Ele sabe das nossas dificuldades, não somente a que as pessoas conhecem, mas das que as pessoas também não conhecem. Porque Deus nos conhece por dentro. Deus conhece cada um dos nossos questionamentos. Ele conhece tudo o que se passa em nós. A Bíblia diz que ali havia um homem, o Senhor dando importância à unidade. E a Bíblia diz que aquele homem era chamado Zaqueu. Deus conhece o seu nome. E todas as vezes que a Bíblia cita o nome de alguém, está falando de que Deus conhece na intimidade. Você pode ser chamado por um apelido. Você pode chamar por um nome que por todos é conhecido. E até você mesmo se esquece de quem é. Mas Deus conhece você. Deus conhece a cada um de nós. Em meio a tantos habitantes na face da terra, Deus conhece a cada um de nós na nossa individualidade.
A Bíblia diz que aquele moço era chamado Zaqueu e ele era rico. É interessante notar que Jesus não olha para aquele homem por causa da sua riqueza, mas por causa da pobreza que ele tinha. Porque a riqueza daquele homem, tudo que lhe conferia era dinheiro apenas. E dinheiro apenas não é riqueza verdadeira. Porque há muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm paz na alma. Não conseguem dormir à noite. A sua consciência o acusa constantemente. Quantas pessoas com muito dinheiro atentam contra a própria vida e às vezes chegam a tirá-la. Porque tudo que possuem é apenas dinheiro. A riqueza verdadeira tem quem tem a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é salvação, é riqueza verdadeira. Quem tem Cristo Jesus na vida. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que o homem era rico, versículo 3, e ele procurava ver quem era Jesus. Quantas pessoas, às vezes mesmo sem ter a riqueza que tinha Zaqueu, ainda não procuraram saber quem é Jesus. Mas Zaqueu já tinha o suficiente para viver, mas ele ainda não estava completamente satisfeito. E ele está procurando ver quem é Jesus. Todos nós, diante de uma oportunidade, de um relato bíblico desse, muito conhecido, se a gente sair de um lugar desse procurando saber quem é Jesus, nós nada fizemos, nem no dia e na noite de hoje. O texto sagrado diz que ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Há muitas pessoas que perdem a oportunidade de conhecer Jesus, porque sempre eles estão limitados à multidão. Há pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, ouvem os hinos que são cantados, até se alegram neste momento em que nós nos reunimos. Mas quando a gente faz o convite, você quer entregar a vida a Cristo, ele já pensa, o que a multidão vai dizer? O que os meus parentes vão pensar? O que a minha vizinhança vai dizer? Será que me receberão ou não como crente? Por causa da multidão, as pessoas estão deixando de conhecer a Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu não o podia vê-lo por causa da sua pequena estatura. De fato, ele era um homem de estatura pequena. É o que diz a Bíblia. Mas as pessoas estão deixando de conhecer a Jesus hoje, não por causa da sua estatura, mas por causa da pequenez do seu pensamento. Por causa da pequenez da sua mentalidade. As pessoas não se preocupam em trair a esposa, não se preocupam em trair o esposo. Os filhos não se preocupam em envergonhar os pais, em usar droga, em prostituir, em adulterar. Não há preocupação quanto a isso. Parece que é tudo normal e natural. As pessoas não se preocupam em estarem dentro dos lares, se acabando, se degladiando. Não há preocupação no mundo quanto a isso. Mas quando a gente lança a pergunta, você quer entregar a vida a Cristo? Aí as pessoas se preocupam. O que é isso? Se não uma pequenez de mentalidade. Então a multidão tem sido barreira. E a pequenez da mentalidade de muitos o tem afastado de Cristo. Mas a Bíblia Sagrada diz em Lucas 19, o versículo de número 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu está tão desejoso de conhecer a Cristo que ele toma alguma iniciativa. Porque tem muita gente dizendo que tem desejo de conhecer a Cristo, mas não faz nada para que nós acreditemos que de fato querem conhecer a Cristo. A Bíblia Sagrada diz que Zaqueu correu à frente, subiu em uma figueira brava, porque ele tinha convicção
de que Jesus haveria de passar ali. Às vezes nós marcamos um momento como esse, até convidamos muitas pessoas, mas as pessoas têm dificuldade de se aproximarem. Se fosse um bingo, se fosse um momento em doar cestas básicas, se fosse, sei lá, uma tarde alegre, alguma coisa parecida, seria uma multidão de pessoas. Viriam gente de todos os lugares, de modo que ficaria a localidade abarrotada de pessoas. O que é? As pessoas em busca de alguma coisa. Mas quando se trata de compreender que Jesus está passando, e logo está passando também uma oportunidade de mudar de vida completamente. Porque uma cesta básica poderia mudar 1 ou 2 dias na vida de alguém. Talvez um bingo, dependendo do que fosse sorteado, pouca coisa, mas logo se acabaria. Ei, Jesus está passando, logo está passando uma oportunidade que poderá nos projetar para a eternidade com Cristo. E tal qual Zaqueu fez naquele dia, subindo uma figueira, nós precisamos tomar alguma decisão, para que Jesus veja em nós o interesse de saber quem Ele é, de conhecê-lo, de vê-lo. O texto sagrado diz, no versículo de número 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus está sabendo de tudo que está acontecendo em volta. E exatamente onde estava Zaqueu, em uma árvore, Jesus para, olha para ele e diz: Zaqueu, desce. Porque de fato e de verdade, para conhecer a Cristo, o alvo não é subir, é descer. Depois que conhecemos a Cristo, aí o alvo não é mais descer, agora é subir. Aleluia. Porque enquanto o ser humano não conhece a Cristo, ele pode tentar subir a quantidade de vezes que subir, todas as vezes ele estará descendo. Mas depois que ele conhecer a Cristo, a sua vida mudará, porque agora é uma vida de subida, de uma subida em uma vida de conhecimento a Deus, de aproximação de Deus, e futuramente uma eternidade com Cristo. Aleluia. Ah, se a humanidade entendesse isso. O texto sagrado diz que ele disse: desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. E é exatamente o tema da mensagem. Hoje veio salvação a esta casa. Foi o que lemos em Lucas 19, 9. Se Zaqueu, tudo que ele queria era um contato com Jesus, aproximar-se de Jesus, agora ele está diante de Jesus. Mas ele precisa descer, porque somente quando se desce na presença de Deus é que pode receber Jesus em casa. Não há vida e nem família feliz completamente sem a presença de Jesus. As pessoas vivem algum tempo, vivem alguns dias, mas se não tiver Jesus no centro, os relacionamentos não durarão, as vidas não permanecerão, não haverão alegria completa. É por isso que cantamos: Deus é quem resolve o problema de cada ser humano que decide confiar e entregar tudo na mão dele. Lucas 19, versículo de número 6. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. Zaqueu está tão desejoso que ele tem pressa em descer. E ele recebe Jesus com alegria, jubilando, adorando, glorificando. Sempre que alguém recebia Jesus, enquanto ele esteve em carne na terra, havia júbilo, havia adoração, havia alegria, porque a vida de alguém, ela é diferente até o dia em que conhece a Cristo. Por isso a vida de todo ser humano está dividida em 2
dois pontos. Um antes de Cristo, outro Aleluia. depois de Cristo. Glória a Todas as Deus. pessoas que nos ouvem nesta noite, Aleluia. que já receberam a Cristo como Salvador, Glória a são Deus. testemunhas disso. Nenhuma delas Aleluia, estão Deus. arrependidas por já haverem Glória entregado a a Deus. vida a Cristo, Aleluia. mas às vezes se arrependem Aleluia. por não terem se entregue a Cristo Aleluia, antes. Deus. A Bíblia diz que ele desceu rapidamente, recebeu Jesus com júbilo. Versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. As pessoas não compreendem o Evangelho. As pessoas não compreendem a mensagem de Cristo. Alguém, já falei, vive uma vida desregrada e para a sociedade é comum, é normal. No dia que esta pessoa entrega-se a Cristo, as pessoas parecem que acham bom ver a miséria dos outros. Porque enquanto a pessoa vive um bebum, enquanto a pessoa vive escravo do álcool, das drogas, sejam elas legalizadas ou não, do tabagismo, e por aí vai, é tudo natural. Mas no dia que a pessoa toma a decisão de entregar-se a Cristo, aí começam os questionamentos. Eu não dou 15 dias para ele ficar crente. Olha, fulano agora quer esconder atrás da Bíblia, fez um bocado de coisa errada, e agora? Olha fulano, o tanto de coisa que ruim que fez, agora está na igreja, quer dizer que é santo. O próprio Cristo respondeu isso dizendo: ele não veio para os bons, ele não veio para os sãos, porque quem procura o médico é quem está doente. Olha lá, tem que estar muito doente, porque tem gente que tem temor de passar até a frente de um hospital. Jesus disse: quem procura o médico é quem está doente. Jesus disse: eu vim foi para os doentes, eu vim foi para os que Aleluia. precisam mesmo. Quanto mais você já Glória a pecou, Deus. que me ouve nesta noite, mais o Senhor te ama e Ele deseja salvar a sua vida hoje. Aleluia. Aleluia. Não há ninguém aqui fora do alvo do Senhor, porque já pecou. Pelo contrário, o Senhor está te olhando e Ele te quer. Ele deseja salvar a sua alma, o seu espírito e o seu corpo para viver para adoração e glorificação do santo nome dEle. O texto sagrado diz o seguinte, versículo de número 7. Que todos murmuravam, dizendo que ele estava na casa de um pecador. As pessoas podem dizer o que disser, pode ser a multidão, mas escute, Jesus, ele vai aonde você e eu poderíamos não ir. Jesus vai. Ele quer quem talvez até a família já desprezou, mas Jesus está interessado nessa pessoa. Jesus, ele vai na casa de qualquer pessoa que desejar recebê-lo de verdade, de coração. A Bíblia diz em Lucas 19, e o versículo de número 8: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Você sabe o que é isso? É o cerne do Evangelho, é o centro do Evangelho, é toda a mensagem do Evangelho, porque Evangelho, ele gera no ser humano arrependimento. Jesus não salva ninguém que não se arrependa, e alguém para se arrepender tem que entender que tudo que fez até agora foi distante de Deus, fora da presença de Deus. E quando a pessoa compreende isso e arrepende-se dos seus pecados, Senhor Jesus está de braços abertos para receber e perdoar de todo pecado. Glória a Deus. A Bíblia diz que as atitudes dele mostram o seu arrependimento. Ele diz: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Porque como ele era cobrador de impostos, chefe dos publicanos, às vezes cobravam imposto mais do que o que deviam.
E ele agora está arrependido de tudo que havia feito. E como Zaqueu conhece a Jesus, a vida dele muda. Porque a vida de todas as pessoas mudam quando conhecem a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Se você conhece alguém que tem o nome de crente e nada mudou na vida dele ou dela, é porque ainda não se entregou a Cristo de verdade. Porque uma entrega completa a Cristo gera mudança. A Bíblia diz no versículo de número 9: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Às vezes nós estamos aqui pensando que viemos só com o propósito de festejarmos por milagres recebidos na vida do Pedro, às vezes por um ano de vida que Deus deu a ele e tem conservado a todos nós. Mas o principal objetivo é porque, tal qual Zaqueu, Jesus queria trazer salvação através da igreja de Cristo aqui, Aleluia. nesta casa e neste povoado. Para que, se algum de nós faltarmos com a vida hoje, quando chegarmos diante de Deus, nenhum de nós tenhamos desculpas, dizendo que não sabíamos acerca da eternidade. Se você acreditar ou não, só há dois caminhos: o céu e o inferno. As pessoas ignorantemente dizem não acreditar que Deus preparou o inferno para os seres humanos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele preparou para o diabo e os seus anjos. Mas os seres humanos, por viverem uma vida distante de Deus e distantes da sua palavra, e embora dizendo, Deus está na minha mente, eu penso nele todo dia, ele está no meu coração, mas as práticas não demonstram isso. E a vida de quem serve a Cristo é diferente, já falamos. E a pressa que Deus tem de salvar a humanidade é tão grande que o texto diz o seguinte: hoje. Porque a gente chama o jovem, aí ele diz assim: eu sou muito jovem, tenho que aproveitar a minha mocidade. A gente chama o adulto, ele diz: não, eu vou resolver algumas coisas, estou me preparando. A gente chama o ancião, ele diz: eu não sirvo mais para nada. As pessoas arrumam desculpa em todo o tempo da vida para não servir a Deus. A gente chama a mulher, ela diz: não, só vou se meu marido for. A gente chama o homem, ele diz: não, queria que minha família fosse todinha. Mas salvação é individual. É cada pessoa tomando a decisão por si mesmo. Aleluia, Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que hoje veio salvação a esta casa. É por isso que a Bíblia diz: a palavra não está longe, no céu, do outro lado do mundo, para que diga eu não alcanço. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. É essa a palavra da fé que pregamos. Aleluia, Jesus. A saber que se com a tua boca confessares e creres em teu coração que Jesus pode salvar, é só entregar a vida a Ele. Hoje veio salvação a esta casa. Aleluia, Jesus. Versículo 10. Porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aonde tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo, essa oportunidade. Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo hoje? Aqui está uma pessoa que levanta a mão. Venha. Aleluia. Jesus quer salvar a sua vida. Glória a Deus. Onde está a segunda pessoa para Cristo? Hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Onde está a segunda pessoa para Cristo? É Jesus quem muda. Aleluia. É Jesus quem molda. Glória a Deus. É Jesus quem transforma. Ah, se todos nós entendêssemos a mensagem do Evangelho.
Todos nós tomaríamos essa sábia decisão. Mas é Jesus. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça, do juízo. Se tem a segunda pessoa, onde está? Jesus quer salvar você. Quer mudar a sua vida. Porque a Bíblia diz que o homem morre só uma vez. E depois da morte, segue-se ao juízo. É essa a oportunidade. E é só você quem pode decidir por você mesmo. Aqui tem alguém que quer entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador. Onde está a segunda pessoa? Tem mais alguém? É a maior decisão e a melhor decisão que alguém pode tomar enquanto vida tem. Porque depois da morte não adianta o pastor orar, não adianta acender velas. Isso são tradições enganosas. A decisão que o ser humano precisa tomar é enquanto vida tem. Porque é Cristo quem salva. Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo? Nós vamos orar por esta pessoa, mas você terá toda a oportunidade que quiser até o final do culto para que tome essa decisão entregando-se a Cristo.